Eu queria continuar esse assunto porque o ministro Gilmar Mendes se manifestou hoje nas redes sociais sobre a mega operação da polícia no Rio de Janeiro, que deixou, como a gente vem falando aqui, 121 mortos. De acordo com o ministro do Supremo, enquanto o Estado do Rio não apresentar um plano de reocupação dos territórios dominados por facções e milícias, o resultado de operações policiais, abre aspas, continuará sendo parcial e insustentável, fecha aspas. Isso foi o que o Gilmar Mendes falou. O ministro também afirmou que o Supremo não proibiu operações em comunidades, apenas estabeleceu parâmetros para que essas ações sejam planejadas e transparentes. Professor Aldo, queria pegar um gancho aí no que o senhor está falando. O senhor concorda com o ministro de que o STF não impediu as operações, mas que os ministros querem que essas operações sejam mais transparentes, mais planejadas? Eu concordo plenamente. Eu acho que isso está em linha com aquilo que o professor Constantino, que eu estamos falando aqui. Quer dizer, as operações elas não podem causar um grande número de mortos como aconteceu e como vinha acontecendo. Quer dizer, vários inocentes mortos por balas perdidas, no meio do fogo cruzado e assim por diante. Eu acho que é isso que foi que o Supremo quis evitar, quer dizer, que haja um maior planejamento, uma maior responsabilidade, quer dizer, nós estamos lidando com vidas humanas e também com vidas humanas inocentes, de policiais, tudo mais tal. E esse estado de coisas de guerra que está no Rio de Janeiro não pode continuar. Uma pesquisa mostra que 87% da população do Rio de Janeiro acha que é uma guerra. E, de fato, o que se vê são operações de guerra, tanto do lado da polícia quanto no lado do narcotráfico. Isso tem que acabar. Evidentemente que tem que acabar. Quer dizer, nenhum Estado civilizado, nenhum Estado que tem o controle do território, que tem uma presença nas comunidades com políticas públicas, pode consentir com esse estado de guerra. Quer dizer, a polícia do Rio de Janeiro vem cometendo operações absurdas, com elevadíssimo número de mortes, com resultado nenhum. A própria população, como eu falei antes, está dizendo que essa operação do Rio de Janeiro não vai trazer mais segurança para o Estado. Então tem que se repensar todo esse processo e tem que se pôr um basta a essa mortandade que causa um horror, quer dizer, uma indignação, uma repugnância à própria sociedade, ao menos por parte daquela sociedade que tem consciência daquilo que está acontecendo. Professor Leandro, eu tenho conversado muito com os policiais do Rio de Janeiro ao longo dos anos e eles reclamam muito da justiça, no sentido de a polícia prende, tem dificuldade para prender e a justiça solta com facilidade. Agora vem os parâmetros do STF de que não pode fazer, por exemplo, operação depois das 6 da manhã. Enfim, tem alguns parâmetros aí, eles reclamam muito, dizem que isso atrapalha a ação da polícia. Como é que o senhor vê essa situação? Esses parâmetros atrapalham a polícia ou não atrapalham a polícia? Leandro, acho que é uma questão bastante delicada, né? Porque eu acho que tem aí em jogo duas visões distintas aí. De um lado, a questão da violência que vem escalando cada vez mais, de outro, a questão dos direitos humanos que precisam ser respeitados, a transparência que o professor Aldo também pontua. Acho que a gente precisa compatibilizar essas visões. É a mesma questão quando a gente fala de desenvolvimento, por um lado, e meio ambiente, preservação do meio ambiente, por outro. Por muito tempo, se achavam que eram visões de mundo dicotômicas, distintas completamente. Se você tinha uma, você não podia ter outra. Então, se você tem respeito aos direitos humanos, você não pode combater a criminalidade com efetividade e vice-versa. Acho que a gente precisa superar esse tipo de visão e entender que é possível fazer operações que, de alguma forma, atinjam seus objetivos e, ao mesmo tempo, preservem direitos humanos. Eu não estou falando nenhum absurdo, porque quando a gente olha países desenvolvidos que conseguiram suplantar esse tipo de crime organizado, que conseguiram vencer esse tipo de questão, eles não atropelaram direitos humanos por conta disso, eles não atropelaram a transparência das operações por conta disse. Então, acho que a gente precisa rever determinados aspectos da nossa legislação, sem dúvida nenhuma, mas esse é um terreno em que a gente precisa cobrar os nossos legisladores, o nosso governo federal, para que a gente aperfeiçoe a nossa legislação, o Código Penal, o Código Processual Penal precisa de aperfeiçoamento, isso já é um tema também bastante batido aí, mas não dá para, em nome da impressão que a gente tem de que essas leis estão gastas e não estão dando conta, a gente passar por cima delas simplesmente e dizer, olha, a gente não precisa transigir com isso, vamos jogar tudo fora, o bebê com a água do banho e vamos sair, de alguma forma, promovendo massacres e
não ligando aí ou não olhando para o saldo que a gente assiste, dizendo que as operações são bem-sucedidas quando elas matam mais de uma centena de pessoas. Então, acho que a gente precisa, primeiro, rever essa legislação, sem dúvida nenhuma, com urgência. Isso é uma questão que seria candente nas eleições de qualquer maneira e agora vai ser mais do que nunca. Então, vamos aproveitar esse momento para revisar tudo isso dentro da nossa sociedade, mas também, por outro lado, cobrar essa compatibilização entre efetividade policial, efetividade no combate ao crime organizado e respeito aos direitos humanos, respeito à transparência dentro dessas operações. Acho que esses são dois caminhos fundamentais que a gente precisa adotar quando a gente olha para a segurança pública no Brasil de hoje. Professor Aldo, queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também que o professor Leandro está falando, que é o seguinte: hoje os criminosos eles estão muito bem armados, muito bem preparados, às vezes com armas mais potentes e mais perigosas do que as armas que a polícia usa. E a gente não pode esquecer que os criminosos também têm acesso à internet, também estão muito bem informados, eles têm uma rede de contatos muito grande. E aí, eu queria perguntar para o senhor não acha que esses parâmetros também estipulados pelo STF fazem com que os criminosos se aproveitem disso? Porque eles também têm essa informação. Eles sabem que a polícia não pode fazer operação em determinado horário, sabe o que ela pode e o que ela não pode. Só que o criminoso, ele não cumpre isso, né? Você acha que ele se aproveita também em algum momento desses parâmetros estipulados pelo STF? Eu acho que em alguma medida pode se aproveitar, mas esse parâmetro, do meu ponto de vista, ele é necessário, tendo em vista, quer dizer, o grande número de mortos que as operações vêm causando, e isso é fora da lei, é execução extrajudicial. Então, quer dizer, veja o seguinte, por exemplo, a Itália resolveu o problema da máfia, que era um problema talvez muito mais grave do que as nossas organizações criminosas, com uma lei antimáfia muito eficaz. Tem que olhar também um pouco para a experiência internacional. Quer dizer, a Colômbia combateu os chefões do narcotráfico também com inteligência, tudo mais tal. No México ainda tem um narcotráfico muito ativo, muito intenso, mas também tem experiências que foram bem-sucedidas. Então, por que também não se olha? Veja o caso de Medellín. Medellín hoje ela já foi a cidade talvez mais violenta do mundo. Hoje é uma cidade que atrai turista, quer dizer, que tem uma excelência de serviços públicos, de acolhimento, tudo mais tal. Tem experiências que podem ajudar o Rio de Janeiro. Por que não se olha para isso? Então, eu entendo que há uma clara omissão política. Essa que é a verdade. Quer dizer, por que se deixa que o Comando Vermelho tome duas das principais favelas do Rio de Janeiro? Quer dizer, isso é omissão. É omissão do governo estadual, é omissão do governo federal, é despreparo das polícias, e eu entendo que nenhuma solução adequada para o problema das organizações criminosas vai ser alcançado se não tiver foco em duas coisas: na liderança, que foi o que aconteceu na máfia na Itália, e principalmente nos meios materiais, nos recursos econômicos, no problema do acesso às armas, um controle maior de portos e aeroportos por onde entra muita coisa, tanto droga quanto armas, e também nas rodovias federais. Então, quer dizer, todo mundo sabe que existe um conjunto de indicações de boas práticas. Qual que é o problema? Nem o governo estadual e nem o governo federal parecem que estão muito dispostos a adotar essas boas práticas. Por quê? Isso eles têm que responder. Quer dizer, eu entendo que é um absurdo o Estado, financiado pela população, não poder fazer uma operação dentro de uma favela, com todo aparato de polícia que ele tem, tudo mais tal, para capturar líderes, sabendo onde esses líderes do Comando Vermelho estavam ou eventualmente ainda estão.